Eita, eu tinha que treinar antes. Boa noite, gente! Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. E a gente veio para falar, né, para trocar um pouco com vocês sobre o lugar, né, do masculino e do feminino. E só depois que a gente já tinha pensado nisso que eu me dei conta de que a gente estava nesse dia 11, né? E, né, olhando pela perspectiva sistêmica, né, nós, como toda a vida do planeta, nasce do encontro de um masculino e de um feminino, né? Desde a vida, vamos supor, das plantas, uma semente que penetra na terra e que daí brota a vida, como a vida dos animais, né? Falando desse masculino e do feminino também enquanto uma qualidade
energética, de geradora, né, que a partir desse encontro, né, que se gera que tudo flui na vida, né? E a gente pode ver o céu, né? No céu temos a lua feminina, né? Na noite, onde a gente descansa, e o sol masculino, né? A energia do dia, da ação, do fazer, né? E nós, enquanto humanos, seres, natureza, né? A gente também, homens, mulheres, trazemos em nós essas duas qualidades energéticas e a gente, né, é importante a gente olhar para dentro da gente para a gente poder, a partir daí, ir para as relações de um lugar de integridade, né, que na verdade, né, a gente traz essas duas qualidades energéticas em nós. E é desse encontro que gera a vida, mas também trazemos, né, por toda a memória que vem antes de nós, muitas dores advindas, né, desse masculino e desse feminino ferido e que está presente na nossa criança interna, né, ferida ao ver, né, as relações em desarmonia ao nosso lado, né, a começar das relações na nossa família de origem e estendido para os outros sistemas, né, educacional e social, e a gente vê essa relação, por exemplo, né, com o nosso planeta, a Terra, né, de um lugar de não integridade. E a gente também, enquanto seres, parte disso tudo, trazemos essas memórias que a gente vai buscando reconectar para poder, de fato, construir laços em integridade uns com os outros, né? E esse tem sido o nosso caminho de busca, né? E de desafio também humano, né? De encontrar isso dentro de nós para expandir para o mundo, porque no lugar nosso mais íntimo a gente quer poder ter esse encontro, essa reconexão interna e poder se encontrar, né, de um lugar mais inteiro, né, em integridade, né, por todas essas memórias que a gente traz da nossa história né, de desenvolvimento infantil e de outras dores que a gente vive ao longo da vida. Né, a gente vai reproduzindo também dores nas relações, ferindo e sendo ferido, né, e nos protegendo, fechando o nosso coração, né, e nessa realidade que a gente vive, onde sentir é tão perigoso, né, a gente vai fechando e vai buscando a segurança, né, nos nossos planos, na mente, né, a gente pode até fazer essa conexão do nosso feminino com o nosso masculino, né? O mental com o emocional. Né, Edna uma vez disse, né, desse encontro, desse caminho que é curto e longo, né, para a gente poder encontrar dentro de nós, e como é desafiador isso, né? Então a gente queria um pouco partilhar desse lugar a partir do olhar sistêmico e psicocorporal e das nossas histórias também, enquanto pessoas que estamos aí todos os dias nesse desafio de encontro, né? Que na perspectiva sistêmica, né, nas ordens do amor, a vida flui, né, brota a partir desse encontro masculino e feminino, da entrega profunda, né, que a gente tem, por exemplo, num ato sexual, mesmo que esse ato dure alguns minutos e que dali gerou uma vida, ali teve uma explosão, algo maior aconteceu, né? Tanto é que muitos casais ficam tentantes de engravidar e algo não flui nesse sentido, né? Então naquele momento, por mais que nos momentos depois as memórias de dor elas sejam reeditadas, mas naquele momento a vida brotou, né? E ali se fez que brotou a vida,
e esse lugar da gente poder encontrar esse equilíbrio interno do nosso masculino e do nosso feminino é um desafio que cada um e cada um de nós, né, vamos buscando na construção desses laços. Muitas vezes a gente vai para o relacionamento projetando as nossas dores infantis do nosso primeiro amor, né, com a nossa mãe. E eu tô aqui falando e o Rudá tá aqui batendo na porta. Eu vou deixar o Alexandre falando aqui um pouquinho. A live aqui com presenças. Pois é, gente, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre esse tema, né? E pegando um pouco assim o embalo, né, de todas essas coisas que Jana colocou, que falam dessa complexidade, né, do masculino e do feminino e de como isso tem a ver com o princípio gerador, como nós temos o masculino e o feminino em nós, né? O Dá tá aqui, o nosso filho mais novo, brincando com o violão. Chegou aqui. E é interessante ele chegar justamente nisso, né? Porque para mim um dos, né? Eu tinha pessoalmente muito medo dessa conexão com o meu feminino, né? Muitas de nós mulheres trazemos no corpo muitas memórias ancestrais de dor, né? De onde, né? Desde a Inquisição, né? Esse poder feminino foi desconectado, né? E a gente viveu anos de patriarcado, onde esse lugar, né, foi cada vez mais subjugado, ferido, doído, né? Então nós carregamos muito medo dessa entrega ao nosso feminino, toda a dor que a gente traz em nós e registradas em nosso útero. E Alexandre não está conseguindo se concentrar por Rudá estar aqui. Eu vou deixar ele falando aqui e vou tirar o Rudá. Só um momento. Rudá. Essa tá ótima, viu, gente? Só um minutinho, vai aí, meu amor. Só um minutinho, Pessoal. Dadazinho. O Rabinho vai cuidar de você. Eu não vou sair daqui nunca. Essas lives em casa, né, tão ótimas. Pois é, gente. Jana começou falando um pouquinho, né, da história do patriarcado e eu acho que tem muitas reflexões assim que eu acho que a gente pode construir a partir disso, né? Na minha história pessoal, ainda no final da adolescência, eu comecei a me interessar muito pelo tema de gênero. No período eu iniciei na faculdade, tive a oportunidade de ter um suporte de uma querida professora, Mercedes Cabral, onde eu pude trabalhar com ela 3 anos imerso em estudos de gênero. Pude me envolver também em algumas organizações sociais que trabalhavam a temática de gênero, muito a partir dos estudos feministas, né? E todo esse debate social, cultural, que tem, assim, de uma certa forma já bastante consolidado sobre essa condição, né, de desigualdade quando a gente trata das relações de homens e mulheres. E depois disso eu procurei estudar no meu mestrado em antropologia, estudos de gênero, né, com base também na teoria feminista, em estudos antropológicos que centravam as reflexões em torno de homens e masculinidades, né, podendo refletir um pouco como essas questões ligadas ao patriarcado, elas marcam, né, toda essa questão da identidade masculina, dos papéis desempenhados socialmente e todas essas discussões que envolvem a ideia de um modelo, de um tipo ideal de homem, né, de um tipo ideal de masculinidade e outros tipos de masculinidade.
esse debate é muito interessante, né? E acho que por isso que tanto no campo das ciências sociais como em diversos contextos esse tema tem um valor muito profundo. Entretanto, né, assim, nesse momento de vida, mais do que construir um debate sobre gênero, sobre as questões ligadas ao patriarcado, e essas temáticas ligadas às relações de poder, eu tenho cada vez mais assim procurado ficar atento para essa reflexão sobre a conexão, né, com o sagrado, tanto no masculino quanto no feminino. Refletir sobre esse tema traz uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque sob a ótica dos estudos de gênero, assim, a gente poderia falar das relações de poder, né, mas sobre a ótica da masculinidade e do feminino também, né, da dimensão do sagrado, né, desse princípio gerador, dessa energia que Jana já falou muito bem, né, que é a energia que está presente como polaridades na vida, em suas diversas manifestações na natureza, assim como no Sol e na Lua, como Jana colocou. Então, olhar, né, do ponto de vista da dimensão do sagrado para isso, é a gente perceber que nós homens, né, e muitas mulheres se desconectaram com a maturidade do masculino e a maturidade do feminino. Que nesse momento, né, da nossa jornada social, cultural, civilizacional, a gente perdeu caminhos de conexão para experienciar, né, a vida do homem, a vida do masculino, a vida da mulher, a vida do feminino, né, ou o feminino em nós, homens, o masculino nas mulheres, de uma maneira mais madura e profunda, conectada com essa energia primordial, né, com toda essa dimensão que é constitutiva da nossa própria vida. E sob essa perspectiva, acho que olhar para o masculino e para o feminino, né, coloca inúmeros desafios, porque eu acho que as discussões de poder, né, elas têm a sua importância social, política, né, e olhar para a realidade social que a gente atravessa, né, é inegável. Mas, ao mesmo tempo, ficar nesse debate apenas a gente muitas vezes não mirar, né, referências que sejam muito mais profundas de experiência do masculino e do feminino. E eu acho, né, Alexandre, trazer isso muito importante, porque os homens, né, a gente poder incluir os homens nesse olhar, né, para o feminino e para o masculino sagrado, né, em conexão, né, é o que o Hering fala, que é do encontro que, né, que expande vida, né, esse encontro onde ele fala assim, que é uma relação que está expansora de vida, é quando o masculino está em reverência ao feminino e o feminino em receptividade ao masculino, né? E isso é um grande desafio para todas e todos nós, por todas as memórias que a gente carrega no nosso corpo, né? Pelo medo de ser ferido, pelo que a gente já viu de referências, de relações onde, né, esse feminino, esse masculino, né, reproduziram padrões, né, também de dor, né, um masculino que não pode, por exemplo, fazer contato com a tua sensibilidade, né, é um lugar de muito tolhedor, né, e aí reproduz muitas vezes a violência, a agressão, né, onde não se pode expressar, né, de forma permitida, liberta, né, as emoções, elas vão sair muitas vezes na mesa de bar, de formas inadequadas, porque também, né, essas emoções estão circulando nos homens e não podem fazer contato, né? Então os homens, à medida que não podem fazer contato com esse feminino interno, eles também não podem fazer contato com o feminino que habita uma mulher, porque isso vai ser um ameaçador demais,
né? Isso vai ferir, né, um lugar dele que já está, se homem não pode chorar, como vai ver uma mulher em conexão com a intuição, com a sensibilidade, com o amor, com a entrega, né, com a receptividade, se ele não pode também conectar com isso dentro dele, né? Se a gente vem dessa conexão e não pode estar, a gente vai se proteger. E aí a gente vai entrar em guerra que reproduz muitas vezes relações violentas, né, de um com o outro pelo nosso medo, né, pelo meu medo feminino. Muitas vezes eu precisei tomar uma força masculina, né, de proteção, porque esse lugar, né, é um lugar onde o registro ancestral de muitas nós mulheres é que é sinal de fraqueza, de fragilidade, de vulnerabilidade, onde a gente não pode conectar com esse feminino enquanto uma potência, né? Enquanto nesse processo, né, eu vou até citar o meu encontro com esse meu feminino em abertura foi muito através da maternidade. Né? E eu tinha muito medo, o Alexandre queria ser pai, e eu falava assim, eu acho que esse negócio, eu também muito feminista, de ter alguém dependente do meu corpo, você vai estar livre aí com o seu e eu vou estar completamente doação. Eu tinha tanto medo do meu feminino, até que eu pude descobrir esse amor que era maior do que eu, né? E viver, né, uma entrega e travessia, até me emociono falando disso, porque foi uma travessia dolorosa, né, de muitas dores também, de muitas mulheres que vieram antes de mim, dores que passavam no meu corpo e que estavam registradas, né, no meu útero também. Né, o parto de Naê foi uma reprodução do meu nascimento, e eu tive no meu processo terapêutico que nascer, renascer, né, e visitar lugares muito sombrios que muitas mulheres habitavam para poder depois ter um outro parto de um outro lugar, né? E foi incrível que a natureza me permitiu, inclusive, parir Ravi diante de 2 homens que estavam ali em completo respeito, né? Então Ravi, meu filho homem, veio com Alexandre sendo minha doula junto com Álvaro, que foi incrível, e de um respeito, de uma doação, né, de uma reverência ao que essa transformação que estava acontecendo no meu corpo, e de uma forma que para mim foi transformadora, né? Ali junto com o Ravi eu pari muitas dores, e foi bem interessante Rudá chegar aqui nesse momento, né? Porque Rudá ele já chega de um outro lugar, né, onde muitas dores já tinham sido paridas. Eu ainda tenho muito que aprender desse lugar do feminino, e a cada vez venho aprofundando e atravessando e cuidando dele em mim, e conectando, né, e me sentindo cada vez mais com vontade de me aprofundar em mim mesma e de me encontrar com esse lugar, né, que eu vejo e sinto em mim hoje quando uma grande potência, né, de sensibilidade, de amor, de expansão, né, e Rudá já chega nesse outro momento, né, onde essas dores do corpo já foram paridas, algumas delas, outras ainda estão aqui, mas eu tenho sentido cada vez mais de como esse lugar, né, de conexão com o nosso corpo, né, enquanto um espaço sagrado que traz dores, mas que também, quando a gente aprofunda e atravessa as sombras, a gente pode encontrar um lugar de tanta luz, de tanto amor, né? E assim também eu olho para a Terra, para tudo que está acontecendo nesse planeta, onde as sombras todas estão assim eclodindo, e tem dia que eu fico muito triste olhando para tudo que está acontecendo, tantas mortes, tantas atrocidades, e aí eu fico sentindo em mim e entregue cada vez mais ao meu feminino diante disso, porque quando eu vou para o meu masculino, para a minha razão, eu não consigo encontrar segurança nenhuma diante de um mundo completamente desconectado, né, da sensibilidade, do amor. Mas quando eu vou conectar com a verdade do meu coração e olhar para essa terra, para essa imensidão, enquanto um feminino né, que está aí vivo,
querendo também se reconectar com o masculino que reverencia ele. E eu digo um masculino que reverencia ele é todos nós, humanos, que estamos aqui, né, com toda essa herança e que faz dessa terra o que muitos homens na desconexão faz com as mulheres, né? Usam o corpo da terra de forma utilitária, né? Como a gente vê nessa desconexão do homem com esse espaço sagrado interno, também acabam fazendo isso com as mulheres, né? E aí quando a gente pode olhar para nós enquanto mulheres, né, feminino, filhos dessa terra, dessa mãe, né, e entrar em conexão, a gente pode abrir o nosso coração em confiança, né, em confiança de que nós seremos também os ancestrais que deixarão para os nossos filhos algo que tem no nosso coração. E diante de tanta atrocidade, é o único lugar onde eu sinto que a gente pode encontrar uma conexão com algo verdadeiro, que é com essa força do amor que transforma, que move, que expande vida, né? E eu sinto que cada vez mais num mundo como esse, né, a gente precisa dessa conexão, né? E eu falo isso muito emocionada e tocada, porque eu tenho a cada dia buscado essa conexão em mim, dentro da minha humanidade, cheia de limites, cheia de aprendizados que eu preciso ter a cada dia, e que Alexandre me ajuda, né, nas nossas diferenças, na nossa forma, né, nesse encontro do diferente, do masculino com o feminino, né, onde tem também, né, olhares diferentes, visões diferentes, e que a gente pode se colocar e divergir e aprender com isso. Por falar em visão diferente, já que Jana falou um pouco da experiência da maternidade, eu acho bacana falar também da paternidade, né? E como essa dimensão da paternidade, ela também vai se construindo no homem, e é uma experiência profundamente forte, né? Falando muito a partir do que eu busquei, tanto de entendimento, estudo, compreensão, como também o que eu vivo, né? E que vivi nesse processo de acompanhar toda a gestação, parto e nascimento dos nossos filhos. Então, uma coisa que eu acho que é muito bacana, assim, tem a ver com essa questão de um movimento do masculino para se conectar também com uma visão mais madura, né? Acho que a paternidade tem uma função muito importante nisso, né? Nem todos os homens precisam passar pela paternidade, né, para desenvolverem a sua maturidade, mas eu acredito que muitos de homens precisam dessa experiência, e eu acho que eu sou um desses, né, que para mim tem sido muito importante. E é interessante porque nunca tinham dito para mim assim, né, de que na paternidade, no processo de gestação da minha filha, que foi a nossa primeira filha, eu ia reviver o meu processo de gestação e de parto e de nascimento. Isso as parteiras, de certa forma, diziam para as mulheres, né? Sueli Carvalho. Elas diziam para as mulheres, parteiras, obstetras que trabalham já numa linha mais humanizada, né? Conectada com a tradição também. E o que aconteceu comigo foi que eu vivi isso, né? E é muito interessante porque isso é uma experiência de sensibilidade, né, que a gente vai desenvolvendo. E teve um momento da minha vida que a minha filha estava recém-nascida, ela chorava, eu começava a chorar, desesperado, e eu sabia que não era nada demais.
mas eu estava achando que eu estava enlouquecendo, e quando eu fui trabalhar isso, eu fui ver que, na verdade, o choro da minha filha estava ativando o meu choro de recém-nascido, e de tudo que talvez eu tenha vivido, né, naquele período, e misturava coisas do passado com coisas do presente. Então foi muito importante assim eu me reconectar com essa experiência de, né, da paternidade a partir dessa conexão também com a minha história, com a minha constituição. E o masculino, a experiência masculina, né, é fundamental, inclusive, né, poder desenvolver essa sensibilidade e outras, né, curtir, acompanhar todo esse processo, viver essa experiência dos cuidados infantis, porque sem experienciar isso, a gente perde a nossa capacidade também de desenvolvimento, de aprimoramento das nossas sensibilidades, né, e do exercício do cuidado, da proteção, né, e de uma série de características que são tão valiosas, né, e fundamentais para a vida. O Bert Helling, ele diz, né, que os filhos só chegam ao pai através da mãe. E muitas de nós mulheres, por essas dores, né, femininas, quando a gente tem um filho, né, a gente vai e traz o filho para perto, né, e também não dá, a gente se queixa, porque o pai não ajuda, que o pai isso, né, mas também quando a gente está com o filho no braço, a gente fica tão poderosa, né, e até para o homem, né, esse processo é diferente, porque, né, numa gestação é um momento que dois corpos, duas almas ocupam um só corpo, né? A gente vive ali dividindo esse corpo com o filho, e a gente tem essa conexão, né? É o único ser que conhece a gente verdadeiramente por dentro, são os nossos filhos que moraram na nossa barriga, né? E para o homem é um outro processo de conexão que a gente precisa entregar também essa criança para esse encontro. Porque, né, nesse lugar eu dou conta, eu faço, olha como eu sou, olha como ele, né, esse bebê está conectado comigo, né, a gente fica tão que muitas vezes, né, a gente reproduz a nossa dor em relação ao masculino, trazendo o filho para perto, não deixando essa conexão e reproduzindo um discurso de que filho, né, que pai não ajuda, né, e muitos sim, realmente né, também não tiveram essa relação de paternagem, e a gente não pode ofertar o que a gente não teve, né? A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem dentro da gente, dentro da nossa história, né? Eu, por exemplo, sou uma mãe, né, que posso ofertar o que eu tive a partir do que minha mãe recebeu, minha avó, minha bisavó, minha tataravó e assim por diante, né? E também os homens a partir dessa relação com os pais, né, que eles vão se conectar com a paternidade. Mas nessa relação onde muitas vezes a gente polariza, né, no casal, né, a gente traz esses filhos para perto porque a gente vai ter um pouco mais de poder, né? Inclusive, né, não permite que eles possam fazer contato, né, com esse poder também interno de cuidar de uma criança, né? Isso tem sido um lugar de muitos aprendizados, né, para a nossa relação, para mim, né? Agora, por exemplo, nossa filha Inaê só tá lá toda querendo só saber do pai e a gente vai até ontem, hoje tiveram um conflito. Aprendizados todo dia, né? Essa relação onde a gente também aprende, né? A gente acha que ensina para os filhos, mas a gente aprende tanto, né? Porque a gente cuida, né? Vive isso enquanto mãe, enquanto pai, independente do formato que for, mas cada um também traz um desafio, um mistério, né? Uma individualidade que tem algo muito próprio e que a gente tem um aprendizado também enorme para isso. E muitas vezes a gente nesse lugar, né, de responsabilidade, de responsabilidade no lugar de casal, de responsabilidade no lugar de pai e mãe, a gente também não consegue olhar,
né, para esse mistério que os nossos filhos trazem. E muitos de nós também, né, não pôde ser visto no nosso, a gente precisou caber, né, dentro da nossa família e para pertencer, ofuscar, né, muitas dos nossos brilhos internos, da nossa essência, né? Então esse lugar, né, de interação e de encontro com o nosso masculino e do nosso feminino junto, quando a gente pode também expandir isso, né? Ana da Fonte diz que quando a gente tem um casal nessa conexão, né, pelo menos um raio de 10 quilômetros é afetado por esse encontro, né? E eu sinto que quando a gente pode olhar também para os nossos filhos e eles expandirem isso para outras crianças, esse raio talvez, né, de um olhar para uma vida onde esse masculino e esse feminino possa ser visto e integrado desde uma infância, né? E aí tem pessoas aqui da área de educação, né, Ieda, Mônica, né, Lurdinha, poder ter esse olhar, né, desde a infância, que tem ali, né, seres que vêm dessa conexão, desse masculino e desse feminino, que muitas vezes está em dores da relação, em dores da criança que habita em cada um, em dores que vêm de muitas gerações antes e que vão sendo passadas adiante, né? E se a gente não olha, não cuida, né, dessas memórias, né, simplesmente naturaliza essas relações, né, são assim, eu aprendi assim e sigo assim, né, a gente não vai, né, construindo laços, né, mais integrados, né, e com isso também, né, de uma relação de conexão, né, interna e com os encontros em equilíbrio. Você tá aí querendo falar? Tava com a cara de pensativo. Ai. Respirando um pouco. É um desafio esse caminho de busca de conexão com o masculino e com o feminino. Mas me parece que é um desafio que a gente não pode se furtar. E na nossa história de vida, assim, né? Acho que temos inúmeras marcas, inúmeros registros, né? Aonde esse masculino e feminino aparecem. Dá oi, Dada, aqui pro povo que tá aqui, ó. Fala assim, oi. Eita, que hoje o Dada tá... Ai. Pois é. Então, acho que eu estava pensando muito, por exemplo, na forma como muitas vezes nós homens somos apresentados assim às experiências de prazer, né? De alegria, e assim como as mulheres também, né? E como muitas vezes, né, nessa forma como é apresentado, seja através das iniciações sexuais, seja através do acesso a comidas, né, a bebidas, a psicoativos diversos, muitas vezes a gente acaba sendo iniciado nisso de um modo muito desconectado assim com o valor dessas coisas, né? E isso também cria uma profunda marca, né? Isso cria também uma profunda marca nessa nossa identidade de homem e de mulher, porque a gente vai construindo uma visão muito rudimentar e também grosseira, né, do prazer e da
da alegria, quando em diversas tradições na história da humanidade, né, quando a gente vive a experiência também de ter tido referências importantes nisso, né? Lógico que nossos pais e mães representam uma importante referência nisso. Nosso pai e mãe tem uma importante referência nessas questões, mas ainda assim ele está querendo participar, gente, dessa live. Essa aqui tem que ser com a presença do Rudá. E como eu aqui interagindo com o Rudá e falando, né, acho que é isso, assim, é esse desafio da gente viver com presença essas diversas experiências. E como isso tem impacto na nossa forma, né, de lidar, de desenvolver esses hábitos, né? A gente corre o risco de, por exemplo, diante dessas experiências, às vezes ir para um exercício de tirania, né, de muito julgamento, de muita repressão, ou então, né, viver isso excessivamente e também acabar tendo dificuldades, né, de cultivar relacionamentos, de cultivar laços, de conseguir ter atitudes mais produtivas na vida. Você quer falar algo? Não, e acho que a gente podia ir caminhando já para ir fechando, para interagindo também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas antes disso eu queria sugerir algo. Né? Como a gente estava falando do feminino e do masculino enquanto essa qualidade energética, né? Eu queria sugerir que a gente pudesse olhar para isso dentro da gente, para essas memórias. Né? A gente pode ir para algumas tradições, né, a gente pode olhar o nosso lado esquerdo como o nosso lado feminino, o nosso lado direito enquanto o nosso lado masculino. E aí eu vou sugerir que a gente possa olhar para isso dentro da gente, né? O que seria o nosso lado masculino? Seria o nosso lado de propósito, de ação, de determinação, de nos colocar. E o que seria a nossa energia feminina? Né, a nossa abertura, a nossa receptividade, a nossa amorosidade. Né? Muitas vezes a gente, por estar com o nosso masculino, né, enfraquecido, vamos dizer assim, não gosto muito desse termo, mas ferido, né, a gente vai para um feminino em distorção, sendo permissivo nas relações. Né? Então a gente fala, eu fui... fulano de tal agiu de forma abusiva comigo, então em alguma medida, né, por toda a dor que eu carrego em mim, eu também tenho lugar em mim que eu trago a permissividade, né? Então acaba que o meu masculino ferido não tem essa força de botar limite, né? E o meu feminino fica só no amor permissivo, que acaba se permitindo vivenciar situações que esse feminino, que é amor, que é abertura, entra em distorção e em dor. E da mesma forma, né, o masculino que habita em cada um de nós, né, que quando está em desconexão com essa energia do feminino interno, acaba atropelando, invadindo e não, né, usando essa sensação, essa intuição, esse amor, o que a gente tem para ofertar para o mundo, né, colocar ele na prática, no mundo da forma, da razão. Né? Então a gente pode fazer esse paralelo, né, com a nossa mente, o nosso coração, né, o nosso coração em conexão com o nosso ventre. Né? Então vou sugerir que a gente possa primeiro deixar, se vocês estiverem sentados, sentadas, que possam deixar os 2 pés no chão e deixar primeiro, né, uma mão conectada à mão
esquerda conectada no coração, a mão direita conectada no baixo ventre, nesse lugar onde a gente guarda a nossa energia vital, nesse nosso coração, que é o nosso centro das emoções. E a gente pode fechar os olhos, fazer contato, como se a gente estivesse segurando em nós e sentindo em nós essa energia que circula do nosso ventre para o nosso coração, o nosso ventre enquanto espaço, que guarda a nossa energia vital, a nossa energia criativa, a nossa energia sexual, a nossa energia geradora de vida. E isso eu estou falando para homens e mulheres, E a gente pode respirar e sentir, como é que está essa conexão do nosso ventre com o nosso coração. E através da expiração que a gente possa deixar sair o que a gente não quer mais carregar no nosso ventre, o que feriu o nosso coração. A gente poder sentir, fazer contato com essa energia do feminino, do nosso baixo ventre e com esse lugar pulsador de vida. E aí a gente pode trazer a mão que está no nosso baixo ventre para o nosso coração e deixar a mão que está no coração subir até a nossa testa, a mão segurando a nossa mente, o nosso lugar da racionalidade, o nosso lugar dos nossos propósitos. E a gente pode liberar na nossa expiração os medos que a gente carrega, de colocar os nossos projetos para a vida. E a gente pode inspirar e sentindo as batidas do nosso coração e o sangue que flui com oxigênio para todo o nosso corpo. E a gente pode trazer novamente de volta a mão que estava na nossa testa para o nosso coração e deixar a nossa mão esquerda e a nossa mão direita um em cima da outra. E com isso fazer contato com a sensação do nosso coração. O nosso coração que é átrio e ventrículo, que é masculino e feminino ao mesmo tempo, que une o nosso céu, a nossa terra, o que faz a nossa vida pulsar. E a partir do nosso coração, com essas duas mãos, a gente pode olhar para a nossa mão esquerda. E através da mão esquerda, o nosso feminino. E a gente pode olhar para ele e ver o que a gente precisa cuidar, o que ainda tem em memória de dor. O que a gente não quer mais levar adiante. E aí a gente pode olhar para o nosso masculino através da nossa mão direita.
ver as memórias de dor que a gente carrega, da nossa história, da ancestralidade. Ver o que a gente quer soltar e aí a gente libera na expiração. E a gente pode experimentar juntar uma mão com a outra, juntar o nosso masculino com o nosso feminino, a nossa sensibilidade com a nossa força, a nossa intuição com o nosso propósito, a nossa amorosidade com a nossa virilidade. Qual a sensação desse momento? Aí a gente presentifica essa sensação. E à medida que eu presentifiquei essa sensação, eu tive vontade de voltar essa mão para o meu coração novamente. E no caso, para o meu baixo ventre, podendo acolher essas duas energias. E aí fica aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser trocar, trazer alguma sensação. Eu quero aproveitar e fazer o convite. Eu fiquei com vontade de saudar, honrar a todos e todas que estão aí conosco nesse momento. E é interessante que, né, Alexandre diz isso, meu coração abriu, né? E aí me veio que também numa relação a gente, né, se encontra a partir desse lugar de homem, de mulher, mas a gente também se encontra com todas essas outras marcas que a gente traz atrás, né? E a gente tem o desafio de incluir e de aprender, né, com esse outro sistema que vem a partir das relações que a gente cultiva com os nossos parceiros e parceiras, né, e poder nos expandir nesse aprendizado da vida e de repertórios diferentes de lidar com essas energias do masculino e do feminino. E isso é um grande desafio, né, e é onde pode ser expansor de aprendizados, como também pode fazer-nos entrar em campo de guerra para proteger aquele lugar que a gente já conhece, que é certo, né, da nossa forma de se relacionar. Então, o encontro com esse masculino e esse feminino interno pode nos expandir para esse encontro com o masculino e com o feminino do outro, sabendo que temos um outro sistema e outras formas de lidar com essas energias e a gente pode aprender com elas, né? Ou podemos também guerrear com elas dentro da gente. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite para vocês, né? No sábado a gente vai estar fazendo uma oficina. Eu vou estar à tarde na oficina Enraizando na Vida através do Coração, onde a gente vai estar cuidando desse lugar da nossa certeza e da nossa verdade interna, né? E desse enraizamento interior a partir dessa energia do feminino que eu sinto dentro de mim, né? Esse pedido maior desse momento da humanidade para a gente se conectar com essa força de amor. E eu vou estar fazendo um trabalho de grupo com homens, que é um trabalho que a gente iniciou já em agosto do ano passado,
De lá para cá a gente vem tendo encontros mensais, assim, alguns meses não foi possível ter, mas agora a gente está fazendo online. Fizemos mês passado, foi uma experiência super bacana. E esse mês agora, sábado de manhã, dia 13, a gente vai ter um outro encontro. O tema é Conexão com o Sagrado. E a ideia é a gente poder refletir um pouco, né, desse caminho do homem nessa conexão com o sagrado, que ao longo da história muitas vezes acabou se perdendo, se transformando uma busca extremamente austera, rígida, né, do ponto de vista de muitas tradições religiosas e de caminhos mais obtusos, endurecidos, a própria visão também do feminino em alguns aspectos sendo vista como profano, né, ao invés de sagrado. E é nessa reflexão que a gente vai entrar sobre o masculino, podendo refletir caminhos do masculino de se conectar com o sagrado, né? Não só apenas através do que a gente chama de espiritualidade, né, mas através desse mergulho profundo em si mesmo. E esse encontro também que eu tenho organizado, a princípio ele está acontecendo uma vez no mês, né, nos sábados, um sábado de cada mês, né, já é o terceiro encontro online, e eu estou sentindo, né, cada vez mais esse lugar, né, que a gente vai estar trabalhando dessa vez a energia do coração, do feminino conectado, né, essa energia do amor e do enraizamento nessa certeza. Mas estou aí gestando também o aprofundamento disso, né, que eu tenho sentido muito nesse chamado para o retorno para casa, né, com esse momento coletivo que a gente está vivendo, esse retorno para minha casa, corpo, mulher. Então eu estou também gestando aí um processo de aprofundamento dessa conexão, né, com esse corpo mulher sagrado e com esse lugar de encontro, com essa força e com essa certeza e essa sabedoria que vem de dentro de nós e que a gente, né, enquanto mulheres que somos, né, que fomos consideradas, né, na Idade Média como portais da vida, né, aqueles seres que traziam as vidas do mundo espiritual para o mundo material, a gente tem se desconectado muito desse lugar do feminino enquanto uma potência, né, e reproduzido muito essa energia, né, da guerra do masculino em nós para proteger esse lugar do feminino que foi ferido, né. Então eu tô com muito carinho gestante aí desse projeto e em breve partilharei com vocês também com todo o meu amor. E eu quero agradecer profundamente a presença de cada pessoa querida que está aqui conosco. Deixa eu ver aqui quem está presente Eu não sei muito bem mexer aqui não, eu tenho medo de desconectar tudo. Mas estou vendo aqui a presença de Mônica, Ludmila, Vani, tem tanta gente querida aqui, Thier, Mariazinha, Dora, Ieda, Deizinha, Edna, Jaciane... Mônica querida, tão bom tá aí junto. Mônica lá de Jordânia, em Belo Horizonte, que delícia, olha que coisa boa. Leninha, tia Lilian, pessoas muito queridas. Tô aqui, não tô conseguindo ver o nome de todo mundo. Ariana, Silvana, Sâmia, tantas pessoas queridas, Vitória. Não tô conseguindo ver tudo, mas deixo aqui para vocês um beijo grande, um abraço aqui que eu vou dar em Alexandre, mas recebam aí vocês.
Beijo, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Minha gratidão também. Um grande abraço, um grande beijo.